Desde o momento em que o Flamengo começou a fazer sucesso, obviamente que os seus jogadores despontam o interesse dos europeus. O Flamengo já conseguiu meio que se prevenir com um dos atletas que tinha interesse em ir para a Europa e agora está tentando se prevenir de outro. Já vou deixar aqui claro, os dois jogadores são peças fundamentais para o bom desempenho desse time do Mengão. Eu estou falando de quem? Estou falando de Fabrício Bruno e Eric Pulgar. Fabrício Bruno acabou de fazer uma partida pela seleção brasileira estupenda. Não tem um ponto em que a gente possa falar que o Fabrício foi mal. Ele sequer tomou drible, ele sequer perdeu dividida. Ele foi perfeito. E aí, todo mundo sabe que no ano passado, o Fabrício Bruno não queria renovar o contrato com o Flamengo porque ele tinha o desejo de ir para a Europa. Ele tinha esse sonho, como todos os jogadores que atuam no Brasil têm o sonho. Mas, como não chegou nenhuma proposta, ele renovou o contrato. E vejam só, renovado o contrato do Fabrício Bruno, chegou sim proposta pelo zagueiro e aí o Flamengo negou a proposta porque não pagava a multa do jogador. Da mesma forma, nós temos outro jogador que é o Pulgar. O Pulgar, ele é literalmente um dos melhores jogadores do meio-campo no Brasil hoje. Ele fez com que o Flamengo se tornasse essa potência que é. Ele e o De La Cruz. Então, assim, o Pulgar foi no ano passado, na minha opinião, o melhor jogador do Flamengo. O melhor e mais regular jogador do Flamengo. Quando todo mundo não queria jogar bola, o Pulgar queria. E talvez por isso que o Flamengo chegou numa final de Copa do Brasil, por isso que o Flamengo teve aí o sonho de lutar até bem próximo do final do Campeonato Brasileiro pelo título. Então, assim, o Flamengo quer renovar e precisa renovar com o Pulgar. Por quê? Aumentar o salário? Óbvio que vai aumentar o salário, mas também aumentar o valor da multa rescisória internacional, né? E aumentar o tempo de contrato. Ou seja, quando o time for chegar para comprar, vai ver, olha, ele tem quanto tempo de contrato e quanto tempo falta. Olha, ele tem 4 anos de contrato e faltam 3 anos e 10 meses. Aí o clube vai falar, esse cara aqui acabou de renovar, a multa deve estar lá em cima. E, para quem não sabe, como é que funciona o mecanismo multa contratual, tempo contratual? Eles são basicamente uma balança, certo? Então, por exemplo, o jogador tem 100 milhões de reais de multa e 4 anos de contrato. Tá, vai chegar o clube lá e vai falar, olha, dos 4 anos, quanto tempo ainda faltam de contrato? Ah, ainda falta 1 ano de contrato. Aí o time vai chegar, 100 milhões eu não pago. 100 milhões eu não pago, eu pago, olha, 40. Porque já passou da metade do contrato, eu pago 40, porque senão daqui a 3, 4 meses eu venho aqui e tiro o jogador de graça assinando um pré-contrato, porque o meu clube está na Europa, o meu clube dá mais visibilidade do que o seu, e o meu clube é o sonho do seu jogador de entrar na Europa. E aí o clube faz o quê? Se ferra. Ou aceita ou perde o jogador de graça. Então essa também é uma possibilidade do Flamengo de se prevenir contra o assédio de grandes clubes europeus. Então o Flamengo sim, trabalhando pela renovação de seus atletas. Outra coisa que é bem importante de falar é que o Flamengo, de novo, tá tendo aquele probleminha do Gabigol, que pode ir pro Palmeiras, que vai, né? O que houve? O Gabigol, quando viu o gol do Endrick, o Endrick que fez um bom jogo ontem também, fez o gol da seleção brasileira na vitória contra a Inglaterra, o Gabigol postou Endrick e um negocinho. E aí o Endrick foi lá e muito respeitosamente escreveu, né, respondeu. E aí já vem aí toda a torcida do Palmeiras dizer que tá tendo interação entre os dois, que o jogador vai vir pro Palmeiras, que não sei o que. Gente, eu já conversei com vocês sobre isso aqui no canal. Eu acho muito difícil que o Gabigol vá para o Palmeiras. Inclusive, na semana agora, o pai do Gabigol postou aí uma foto dele com 2 urubus. Então, mostra que o Gabigol está, sim, focado no Flamengo. É que antes teve uma polêmica de que o Gabigol tinha tirado foto com 2 coqueiros, aí falaram que era Palmeiras. Então, assim, estão querendo desnortear o atleta. Estão querendo tirar o foco do mau rendimento dele para uma possível saída dele para o Palmeiras. Ninguém
em sã consciência, eu pelo menos penso assim, ninguém em sã consciência sairia do Flamengo pro Palmeiras. E não é desmerecendo o Palmeiras. Eu também acho que ninguém em sã consciência hoje sairia do Palmeiras pro Flamengo. Porque existe uma rivalidade muito grande entre os clubes. E o cara que fizer isso vai ser odiado pela torcida do time que saiu, óbvio. Então, assim, eu acho que não vale a pena. Por mais que seja um grande time, por mais que seja uma grande instituição, por mais que talvez ele queira novos ares, eu acho que isso pegaria mal. E eu vou, de novo, reiterar, reciprocamente. Não vale sair do Flamengo para ir para o Palmeiras, assim como não vale sair do Palmeiras para ir para o Flamengo. É muita incomodação. A menos que a Leila pague aí uma carreta de dinheiro para o Gabigol, ofereça aí todos os aumentos salariais que ele quiser, então, e dê ali uma cláusula no contrato que ele vai ser titular absoluto. O que eu duvido que aconteça. Então, não acho que vai rolar Gabigol no Palmeiras. Outro e último assunto desse vídeo. Se você tá aqui ainda, se inscreve no canal e deixa o like, por favor, né? Bom, outro assunto. Flamengo e o estádio. Eu já havia dito para vocês o seguinte. Flamengo só vai ter estádio quando comprar o terreno. O Flamengo só vai conseguir comprar o terreno quando tiver o projeto e pagar, chegar num denominador comum sobre dinheiro. Então, o que acontece? Para que possibilite-se a compra, para que tenha-se o dinheiro, o Flamengo planeja, na figura do seu presidente, o Rodolfo Landim, criar uma SAF. E eu já bati muito nesse assunto, inclusive tem vários vídeos do canal que falam sobre estádio, e tem um que eu fiz, estádio ou SAF. E lá eu dei muito da minha opinião sobre esse assunto, porque eu já sabia que isso seria o mecanismo do Landim de fazer a compra do estádio. Então, antes de você criticar ou antes de você acatar, deixa eu te ensinar o seguinte. O Landim está querendo fazer uma SAF no estilo do Bayern ou do Real Madrid. E isso significa o seguinte, que ele vai dividir o clube em 4 partes, tá? Então vai ser basicamente 75% do Flamengo pro Flamengo e os outros 25% vão ser divididos entre 3 patrocinadores, 3 acionistas que queiram comprar. Isso vai dar uma cota, se eu não estou enganado, de 8,66666. Alguma coisa nesse sentido, tá? Para fechar os 25. E com isso, ou 8,333, 8,333, perdão. E com isso a gente chega nos 25%. A ideia aqui é incluir o fornecedor de material esportivo, então a Adidas, incluir alguma outra empresa que forneça alguma facilidade para os clubes, para os jogadores do clube, perdão. Então, por exemplo, no Real Madrid é a BMW, no Bayern é a Mercedes, que dá carros para os jogadores. Então, algo nesse sentido. É um parceiro que tenha dinheiro e que invista no time também com alguns presentes, com algumas regalias. E por último, quem seria? Seria a empresa que forneceria o auxílio e tem o know-how na construção do estádio. Então, assim, seria uma W Torre da vida, seria uma empresa, uma construtora. Então, essa é a ideia do Landim. Eu acho isto legal? Não acho, porque você perde 25% do seu clube. Ah, mas terá a maioria de voto. Não importa, não precisa vender. Não precisa ficar em dívida com 3 credores, empresários que visam tão somente o lucro. Flamengo é uma agremiação, Flamengo é uma instituição, Flamengo é um clube que é bem resolvido financeiramente. Então não há necessidade disso. Então eu reitero o que eu havia dito antes. O Flamengo, se preciso for virar SAF para comprar o terreno e aí construir o estádio, não constrói. Vai lá na licitação, ganha a licitação, toca o Maracanã, amarra melhor o contrato e seja feliz. É isso. Essa pelo menos é a minha recomendação, é assim que eu penso. Agora eu queria saber de você. Você viraria SAF e compraria o terreno e aí construiria um novo estádio? Ou você tentaria fazer essa mesma coisa se mantendo Flamengo, 100% clube de futebol? Eu queria saber a tua opinião. Aproveita e se inscreve no canal e deixa o like, porque esse vídeo acabou. Fui!